Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouco sobre o Nine Stories do J.D. Salinger. É o primeiro livro que eu leio pro meu desafio de 6 livros de contos para 2017. Eu vou deixar o link ali embaixo, caso você não tenha visto ainda. E também é mais um dos livros sorteados da minha TBR Jar. A intenção, da TBR Jar é fazer os livros da estante circularem um pouco. E, enfim, é o segundo livro que eu leio do Salinger. Faz pouco tempo que eu sorteei o The Catcher in the Rye também na TBR Jar. E, enfim, esse aqui foi o segundo, então também vou deixar o link pro vídeo sobre o The Catcher in the Rye, caso alguém queira dar uma olhada. Eu gostei um pouco mais desse, eu acho, do que eu gostei do outro. Como o próprio título já diz, esse aqui é um livro com 9 histórias, 9 contos do Salinger. E, em geral, eu gostei bastante dos contos. É claro que sempre tem uns que a gente gosta mais, uns que a gente gosta um pouco menos, mas eu achei um livro bem interessante. E eu achei ele um pouco mais interessante que The Catcher in the Rye, eu acho, por causa dos contextos mesmo, porque ele continua sendo muito bom de escrita, como The Catcher in the Rye também era. Mas eu acho que o Apanhador no Campo de Centeio tem todo esse contexto adolescente, do Holden e tal, que quando você se apaixona por esse contexto, eu acho que o livro fica muito incrível, mas não foi o que aconteceu comigo. Talvez teria sido o que tivesse acontecido comigo caso eu tivesse lido o livro quando eu era mais nova, né? Mas enfim, eu li o livro agora. De qualquer forma, os contextos desse livro aqui me interessaram um pouco mais. É o caso, por exemplo, do primeiro conto, que chama A Perfect Day for Banana Fish, que é sobre um casal, então, que tá passando um tempo na praia e a gente vai entendendo o que tá acontecendo aos poucos e a gente descobre que tem um personagem que tá envolvido com uma questão de guerra também, até que acontece o fim ali, que eu não quero falar o que é, mas que é um conto muito, muito bonito, assim, muito triste, mas muito bem escrito e bonito nesse sentido. Uma coisa que eu percebi dos contos, de uma maneira geral, é que a maioria deles começa num momento já parece pra gente um pouco mais avançado, e quando você começa a ler é como se você chegasse no meio de uma cena de alguma coisa que já tá acontecendo. E cabe a você pegar, né, o que estava acontecendo antes e tudo mais. Eu achei um jeito bem interessante dele colocar essas situações pra gente, assim. É como... exatamente isso, é como se a gente tivesse interrompido alguma coisa que já estivesse acontecendo. Mas ainda assim eu acho que ele acaba fornecendo o que a gente precisa para entender o contexto. Só que ele faz isso de um jeito bastante sutil, bastante assim trabalhado. Acho que outro tema um pouco frequente do livro é essa questão de pessoas que convivem de alguma forma com a guerra, ou porque participaram de uma direta ou indiretamente e tudo mais, ou porque viveram períodos escassos porque existiu uma guerra. Então eu acho que isso também aparece mais de uma vez entre os contos. Eu gosto muito de um conto chamado Just Before the War with the Eskimos, que é sobre duas meninas mais novas que são amigas, conhecidas, elas têm essa amizade feminina estranha. E como a postura de uma delas muda quando ela entende um pouco mais da realidade da outra. Tem um outro conto que eu pessoalmente achei bonito, que é o For Isme with Love and Squalor. Squalor? Que é um conto que se passa em boa parte na Inglaterra, entre um soldado americano que conhece uma menina inglesa mais nova e enfim, eles têm ali um diálogo, ela tá passando por esse processo de tentar entender o mundo, e eu acho que o diálogo tem muito disso. E o que acontece no final é bonito, é emocionante e é forte. Outra coisa que começa a acontecer nesse livro aqui é a criação do Salinger de um grupo de personagens que é a família Glass, né? E ele então começa a colocar esses personagens em várias de suas histórias, algumas que estão nesse livro e nos próximos livros dele também. E é curioso ele montando esse mundo que é um mundo coerente, mas que não tá no mesmo livro, né? Eu acho que tem algo bem curioso e bem bonitinho
nesse jeito dele montar esse mundo, que é apresentar as coisas não de um jeito tão linear, né, tão diferente, assim, mais normal, digamos assim, mas de juntar várias partes disso e tal. Eu achei bem interessante, estou curiosa para conhecer mais a família Glass. Inclusive eu decidi que esse embalo de Salinger vai continuar. Eu vou ver se eu consigo, ainda tem 2 livros dele aqui em casa. Eu vou ver se eu consigo terminar de ler tudo esse ano. E o próximo que eu pretendo pegar então é o Franny and Zoe, tá aqui. É um pouquinho mais fino. E, enfim, quando eu terminar eu venho conversar com vocês. Mas resumindo, eu recomendo bastante. Caso você tenha lido The Catcher in the Rye e até gostado do jeito, gostado da escrita, mas se você teve um problema com o Holden, que eu sei que é o caso de várias pessoas, talvez valha a pena dar uma olhadinha no Nine Stories, porque aquele apresenta um mundo diferente e um mundo muito interessante, um mundo muito bonito e um pouco triste também. E é isso. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.